Bom, eu quero começar meu comentário dizendo que um time não toma 3 gols à toa. Eu também quero observar que com esse elenco é muito difícil trabalhar, com as contusões, com um elenco que não deu certo, por enquanto, né? Até agora não deu certo, não deu encaixe, as peças de reposição, elas não têm a mesma qualidade com o jogador, em relação aos jogadores que estão machucados. É importante dizer isso. Eu não vou fazer nenhum ataque a partir de agora e nenhuma defesa do treinador. Nada disso. Eu vou comentar Botafogo 3-2 para o Guarani. Quem fez o último gol da partida foi o Henderson, né? Um volante, o segundo volante aparecendo dentro da área. O que complicou o Guarani? Além dos erros individuais, evidentemente, se tudo aquilo que foi combinado com os jogadores, o treinador combinou com os jogadores, fosse executado com perfeição, o time não tomava 3 gols. Ou não tomaria os 2 primeiros gols no primeiro tempo. Então, nitidamente, há uma falta de compreensão, de foco, de entendimento, de posicionamento, de entendimento daquilo que foi proposto no jogo. O problema é para quem você pede. O treinador de futebol mais perde jogo do que ganha. Quando ele escolhe as peças erradas e o jeito errado do time jogar, ele complica a situação. Às vezes, individualmente, o time se vira dentro do campo e resolve o problema. Mas hoje foi um daqueles jogos que o treinador atrapalhou. E vou explicar. Esse Henderson, ele não pode ser banco do Lima e nem do Iago Henrique. São jogadores ali praticamente na mesma função. Eu não vou discutir o Vilela, porque enquanto o Mozart estiver no Guarani, o Vilela não sai do time. Então vamos imaginar que o Vilela tem que jogar. Não, e a culpa não é do Lima. A culpa é da sequência de situações e escolhas equivocadas do treinador. Esse é o ponto número 1. O Henderson tem que ser titular desse time. Esse esquema, e aí vem a vaidade do treinador. No primeiro, já não estava dando certo antes. Mas vamos esquecer o passado e vamos falar do Botafogo. Botafogo veio com 3 zagueiros, jogar de uma maneira que o esquema levado para o jogo, e isso no primeiro tempo dava para ver, o esquema do Guarani não encaixava, não era o que o jogo pedia. Então o que ele tinha que fazer no primeiro tempo? Ter a humildade de ter a humildade de mexer no time e acertar aquilo que ele planejou para o time não executou, e o jeito que o jogo fala com o treinador. Tem alguns que percebem, outros percebem tardiamente, e tem aqueles que não enxergam o jogo. No jogo de hoje, o treinador do Guarani foi míope, do primeiro ao último minuto. Então o que ele tinha que fazer já no primeiro tempo? Povoar o meio campo, Gleger usa muito isso. Fazer um quadrado de meio campo para tentar travar principalmente a posse de bola do Botafogo. O Botafogo também estava com bastante velocidade pelas extremas e principalmente ajudar um pouco mais o Jamerson do lado esquerdo, já que os ponteiros mais o Bruninho, ele não recompõe. É um jogador que não tem leitura tática nenhuma de jogo. Ele sabe jogar, dá a bola para ele parte para cima, entre aspas, é um peladeiro. Para mim, é um peladeiro. Questionei o Bruninho, a escalação dele durante toda a semana. Já tinha visto o que ele fez no Corinthians. O Jamerson tomou um passeio do lado direito do Corinthians. Ali foi uma sinalização que, para fazer essa função que o treinador quer, sem a bola, o Bruninho não tem condição de fazer. Ele não sabe fazer ou não quer fazer. Essa é a realidade. Então ele tinha que jogar com o Henderson dentro do meio campo, no meio campo, e ele não poderia ter começado o jogo com 2 extremas. Ele podia tirar qualquer um dos 2, mas fechar um quadrado de meio campo para que os laterais tivessem menos problemas do que tiveram durante a partida. Os 2 gols do Botafogo saíram no costado do Jamerson, que fica toda hora, ou ficou toda hora, com 2 caras para marcar. Estava fácil de arrumar, não é? Aí os problemas foram tamanhos no primeiro tempo, inclusive com o seu Gênison, que, desculpa, já recebeu todas as oportunidades no Guarani e está muito ansioso. Eu sei que ele não joga só isso, mas não está dando certo, a bola não está entrando, não é? Então ele tinha que mexer nos volantes,
nos dois para o segundo tempo, não fez isso, demorou para fazer isso. Ele tinha que tirar um dos extremas e ele tinha que colocar a molecada para jogar. E ele não pôs o Rafael, que foi bem contra o Corinthians. Sabe, parece, Edu, que é birra do treinador. Porque ele não gosta da base, não gosta. Ele gosta de trabalhar com um jogador pronto. E esses jogadores prontos que ele trouxe, a maioria, até agora, não disse a que veio. Bruninho, Bruno Michel, Lima, e por aí vai. E por aí vai. A permanência do Nicolas Careca, que teve a assinatura dele, a concordância dele, entre outros jogadores. Iago Henrique, esses jogadores aí, todos de qualidade questionável, para não usar outro adjetivo. E eu lamento muito dizer isso, porque hoje o jogo conversou com a gente de que maneira era possível vencer o Botafogo. Em 10 ou 12 minutos, o Guarani teve 4 oportunidades para sair na frente. 4. E sabe por que não saiu? Pela ineficiência desses jogadores que ele escolhe, que ele bota em campo. Qualquer garoto da base estivesse dentro do campo, faria um dos 4 gols. Estou falando do Felipe Crisma e estou falando desse Rafael. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então fica muito complicado você discutir o jogo que o jogo trouxe para você de informação e todas essas escolhas equivocadas do treinador. Aí no final do jogo, a mais surpreendente de todas foi quando ele colocou... Quantas vezes, Edu Pinheiro, eu estou fazendo uma pergunta para o amigo, me ajuda aí. Sob o comando do professor Mozart, quantas vezes esse time do Guarani, sob o comando dele, jogou com 3 zagueiros? Foram poucos. Então, quer dizer, ele está numa sequência negativa no Campeonato Paulista, cheio de contusões, e aí ele resolve colocar o Alan Santos e o time... Porque o Vilela também estava no segundo tempo jogando dessa maneira, né? Porque o Vilela é uma espécie de zagueiro. Estava aberto os dois zagueiros na volta do segundo tempo e o Vilela estava centralizado. Ele resolveu tirar o Vilela e colocou o Alan Santos. O gol do Neilton só saiu porque 2 zagueiros do Botafogo furaram. Um deixou para outro e o Neilton entrou ali e deu uma chapa dentro da área. O Guarani não criou com organização, com cabeça pensante, uma grande confusão. Aí ele volta lá em determinado momento, acho que foi em 18, 20, 22, eu não me lembro direito o tempo de jogo, põe o terceiro zagueiro perdendo por 2-0. Então fica difícil defender. Só que eu quero dizer o seguinte, eu não acho que tem que demitir o treinador. Eu acho que tem que conversar com ele, como aconteceu no ano passado, falar, vem aqui, Mozart, você é um cara que você conhece futebol, mas essa teimosia sua em insistir, principalmente quando você não tem jogador à disposição, com 3 atacantes não dá, cara. Você precisa achar uma maneira mais precavida do time jogar. Você não tem peça para jogar do jeito que você está querendo. Você não tem jogadores de característica. Eu vou repetir. O caminho não é a demissão do treinador. Não é? O pessoal da direção tem que sentar com o treinador e fazer como eles fizeram no ano passado. Achar uma outra rota para poder fazer esse time entrar nos eixos. Não fazer o que ele fez. E ele não mudou o jeito do time jogar no intervalo por pura vaidade. Essa é a verdade. Porque o jogo estava muito claro o que tinha que ser feito. Mas muito claro. Eu teria mudado 4 no intervalo. Aliás, eu teria mexido no time no primeiro tempo. Quando tomou 2-0, eu vi que a coisa ficou complicada. O Guarani não passava do meio campo. Ficou nervoso. Tem que mexer, tem que fazer alguma coisa. As 5 substituições servem para isso. E o treinador, infelizmente, não enxergou. Vou repetir. Não acho que o caminho seja trocar o treinador. Senta com ele, conversa. Ele é um cara que conhece. Ele é um bom treinador, mas no Guarani, em alguns momentos, ele tem sido muito teimoso e, infelizmente, Edu, a teimosia dele tem levado o Guarani a essas derrotas como a de hoje. Era possível, pelo menos, empatar o jogo e, graças às escolhas dele, na minha modesta opinião, o time perdeu.